e chegaram no Rio de Janeiro em dezembro de 1878. Eles seguiram viagem até Caxias do Sul, onde chegaram em janeiro de 1879, com 2 filhos pequenos, o Pietro e o Giovanni. Nasceu em Caxias Augusto, o José, que depois veio morar aqui em São Luís, o Erasmo, Antônia, Domênica e Santo. José casou-se com Margarida Gaio, descendente italiana nascida em Caxias. O casal mudou-se para o povoado chamado Burro Feio, em Menta Gorda, Rio Grande do Sul. Moraram na linha São Luís, olha porque São Luís. Tiveram lá 10 filhos: Joana, Antônio, Bortolo, Rosa, Ernesto, Augusto, Maria, Luiz e Oliva. E em 1922, com a intenção de buscar terras mais baratas, pois a família estava grande, José pegou o trem até Perdizes, junto com seus filhos, Antônio e Ernesto. Compraram o terreno onde é hoje a comunidade de São Luís. José deixou aqui Antônio com 18 anos e Ernesto com 12, no meio da mata fechada, para cuidar das terras. José retornou para o Rio Grande do Sul e veio com a família em 1925 para São Luís, Rio das Antas, onde tiveram aqui mais 3 filhos. Esse é o relato de uma neta, descendente do seu José Dalazen. Ela me mandou por e-mail, quando ficou sabendo do histórico que nós fizemos para a inauguração da igreja, da terceira igreja. E esse relato que eu tenho aqui, a gente deve muito aos saudosos Ernesto Ferrarim e Gabriel Contini. Eles amavam contar a história da comunidade e do que passaram por aqui. O Senhor, no ano de 1922, chegava nesta comunidade Antônio Dalazen, na companhia de seu pai José Dalazen, e eles encontraram aqui o mato fechado. O senhor Antônio foi o primeiro morador da localidade, que hoje é propriedade do Valdecir, é aqui embaixo, debaixo da escola. Foi na casa do senhor Antônio Dalazen que o padre Frei Romualdo vinha de Porto União para rezar a missa. Passado alguns anos, novas famílias vieram em busca de dias melhores. Em 1924, chegava aqui o senhor Adolfo Ferrarim, irmão de criação de Antônio Dalazen, que juntos doaram o terreno para a construção da capela e mais tarde a escola. Em 1926, há exatamente 100 anos, vieram outras famílias: José Comerlato, Antônio Comerlato, Luiz Seula, casado com Maria, irmã de criação de Antônio Dalazen. E essa Maria era conhecida aqui na região como a Marieta. Ela era a parteira. Esses mais velhos que estão por aqui devem ter nascido na mão dela. Logo chegaram também Pedro Maria, José Soligo, Antônio Soligo, Isídio Soligo e alguns outros que ajudaram a construir uma igrejinha. É aquela igrejinha que passa na seleção de fotos, a primeira. E tem bastante gente ao redor dela. Na época, a comunidade de São Luís e Nossa Senhora das Dores era para ser uma única comunidade, São Luís. Mas ao andar da carruagem, houve um desentendimento entre Antônio Dalazen e Antônio Moresco, e com isso acabou dividindo as famílias. A família Dalazen
havia doado a imagem de São Luís e a capela seria construída onde hoje é propriedade do senhor Valcir da Silva. Antônio Dallazen, não se conformando em deixar a imagem doada pela sua família para outra comunidade, uma noite foi buscá-la. Por isso que falam até hoje que o nosso padroeiro foi roubado. Em 1932, os morescos inauguraram a sua primeira capela. São Luís deu um tempo para construir a tão sonhada igrejinha. Em 1937, chegava em São Luís a família de Pedro Contini. Em 1938, a família de Marcos Vian. Uma semana antes da inauguração da igreja, a primeira capela de São Luís Gonzaga, com imagem de madeira, foi inaugurada em 28 de abril de 1938. O chamado Barreto foi o primeiro professor da comunidade. Em 1945, veio morar em nossa comunidade a família de João Nazarini, que foi o segundo professor. Passaram os anos e, com um número maior de sócios, construíram a segunda igreja. Em 1955, sendo colaboradores Antônio Vian, João Nazarini, Adolfo Ferrarim, João Comerlato. Estes faziam parte da diretoria. Com outras famílias, Antônio Dallazen, Antônio Comerlato, Marcos Vian, Aquilino Furlan, Lúcia Comerlato, Pedro Contini, Luiz Seula, José Vian, Tranquilo Vian, Tranquilo Lúcio, Ernesto Lúcio, José Dallazen, Hermínio Donato, Satírio Ribeiro, João Tessari, André Prigol, Antônio Michels, Pedro Serigueli, Ernesto Ferrarim, Fiorindo Prigol, José Soligo, Hermínio Dallazen. Em 1956, com incentivo do padre Hermenegildo, iniciou o grupo do Apostolado da Oração. E a dona Clementina Lanzarini foi a primeira zeladora com 20 sócios. Em 1965, dona Anaí Contini, zeladora com 25 sócios. Em 1971, Deunilde Vian, com 25 sócios. Em 1977, iniciou-se a formação da EFAP, Escola de Formação de Agentes de Pastoral, onde a nossa comunidade teve 4 participantes: Ivone Vian, Odete Vian, Gabriel Contini e Darcy Guarnieri. A partir daí, começou a se fazer o culto dos domingos no lugar do terço. Em 1981, a comunidade estava grande e sentiu a necessidade de ter um pavilhão maior, tendo na comissão do Valino Vian, Dancir Vian, Fiorindo Prigol e Tranquilo Lúcio. Nesse ano, tivemos os 2 primeiros ministros da comunhão, Gabriel Contini e Delcir Vian. Em 1982, Eleonora Comerlato era zeladora do Apostolado da Oração com 17 sócios. Em 1988, Adelina Vian com 27. Nas décadas de 70 e 80, nossa comunidade teve um grupo de jovens muito dinâmico, depois a maioria casou e foi embora. Em 1991, tendo na comissão Ives Ginizonta, Fernando Iraci Ferrarim, Valmir e Delva Prigol, Olga e Lourdes Contini. Na reunião do dia 28 de abril, foi definido visitar algumas capelas para definir o modelo que se construiria a terceira capela. Ivo Zonta encarregou Cirilo Vian e Gabriel Contini para ver com o engenheiro Mauro Éder a planta da igreja. Valmir Prigol ficou encarregado de vender a madeira da antiga capela.
A missa de despedida da capela foi 12 de maio, Dia das Mães. No dia 24, iniciou-se a terraplanagem pelas máquinas da Prefeitura de Rio das Antas para a construção, onde tivemos a colaboração e doação de mais uma parte do terreno das famílias de Domingos Guarnieri e Fiorindo Prigola. Essa doação do terreno ficou como colaboração na construção da igreja. Tranquilo Lúcio doou toda a madeira para a construção da igreja. Cirilo Vian pegou a madeira no mato, levou na serraria, pagou a serragem e trouxe no pátio da comunidade. No dia que a comunidade se reuniu para gradear a madeira para secar, o senhor José Vian, muito doente e fraco, fez questão de acompanhar o trabalho e dar seu apoio. No dia 29 de junho, Valmir Prigol e Gabriel Contini apresentaram a planta ao padre Luiz Pierdoná, que aprovou, elogiou e mandou apresentar para o bispo. Dom Luiz Colucci aprovou e autorizou a construção e disse que assim que pudesse, viria para nos dar forças. Iniciativa do presidente da comissão Ivo Zonta era realizar uma festa com tudo que era utilizado na festa fosse doado, desde carne, bebidas e tudo que precisasse. E nós tivemos colaboração de muitos casais e suas famílias. Antônio e Terezinha Michels, Ernesto e Maria Ferrarim, Fernando e Iraci Ferrarim, Honório e Maria Ferrarim, Tranquila e Santina Lúcia, Valdílio e Dila Lúcia, Fiorino e Tranquila Prigol, Valmir e Delva Prigol, Aquilino e Santina Furlan, Osvaldo e Nilza Macalina, Alcídio e Ivone Lugarini, Maria Vian, Ivo e Ginizonta, Jesulina Vian, Delcire e Brunilde Vian, Domingos e Esther Guarnieri, Cirilo e Adelina Vian, Ademir e Dirley Vian, Olve de Lourdes Contini, Gabriel e Adives Contini, Hermenegildo e Eleonora Comerlato, Hermelindo e Eleonora Comerlato, Zelir e Pierina Aki, Pedro e Cecília Moresco, Ademir e Roseli Lázaro, Ionir e Rosane Moresco, Iris e Mercilda Lúcia, Joel e Ida Borma, Antônio e Amabe Lázaro, Vivaldino e Ivani Moresco, Nelson e Georgina Carvalho. Tivemos colaboração também de outras famílias e de outras comunidades. A comunidade iniciou a terceira capela no dia 1º de julho de 1991 e inauguramos no dia 4 de setembro de 1994, tendo na comissão Olve de Lourdes Contini, Ademir de Leivian, Delcire Brunilde Vian e José Macalina. Na festa de inauguração, a missa foi presidida pelo padre Elcio Albertão e cantada pelo coral italiano de Pinheiro Preto. Tivemos a colaboração das comunidades de Vista Alegre, Salto, Gramados e, em especial, Nossa Senhora das Dores, que nos ajudou nos trabalhos da festa. Nessa festa vieram pessoas de outras cidades e estados. Nós tínhamos várias lideranças na época, eu não vou colocar o nome de todos, fica muito comprido. Nós tínhamos ministro da comunhão, catequista, ministro do batismo, ministro das vocações, ministros do dízimo, grupos de reflexão, liturgia, grupo de jovens, apostolado da oração, a capelinha e grupo esportivo. Nas décadas de 90 e 2010, grupo de jovens bem menor, mas continuou fazendo bons trabalhos dentro da comunidade. Em 1999 a 2016, Roseli Lázaro
Foi zeladora do apostolado da oração com 28 sócios. O tempo foi passando, a comunidade foi ficando menor, porque os filhos saíram para estudar e não voltavam por dificuldades financeiras de se manter. Viram necessidade de um espaço maior para poder realizar suas promoções. Vimos a possibilidade da construção de um centro comunitário. O Centro Comunitário Multiuso, com possibilidade de verba do Estado. Para isso tivemos que organizar a Associação de Moradores, fazer escritura do terreno em nome da associação, que para tal a Igreja fez doação para a associação com o consentimento assinada de Dom Luiz de Serra. Tendo na comissão Severino Lourdes Guarneri, Delcírio Brunildo Vian, Honório Maria Antonieta Ferrarim, Altivir Denardi e Adilis Contini. Com muita luta, conseguimos a verba do Estado e mais ajuda da comunidade. Em 2012, erguemos o tão sonhado ginásio. Em 2016, Cecília Moresco assume zeladora do apostolado da oração. Em 2018, juntamente com o grupo do apostolado da oração das paróquias de Cumé e Rio das Antas, organizamos o Congresso Diocesano do Apostolado da Oração. Evento esse que reuniu mais de 800 pessoas vindas de paróquias da nossa diocese. Foi uma experiência muito marcante e por muito tempo lembrada. Religiosas e religiosas que saíram da nossa comunidade. Irmã Gema Lanzarini, da congregação de São José, já falecida. Irmã Clara Contini, da congregação franciscana do apostolado paroquial, que está em Lages. Irmã Romilde Contini, da congregação franciscana do apostolado paroquial, está em Lages. Irmã Ermida Contini, da congregação salvatoriana, está em Videira. Irmão Valdir Gugiel, da congregação marista, hoje mora em Curitiba. Os efapistas da nossa comunidade em 1977, eu já falei, e tivemos, em todos os anos, sempre que a gente teve alguém que participou. Ministros da comunhão. Os primeiros foi Gabriel Contini e Delcir Viana. Eu só vou falar dos primeiros.